Olá, investidor, tudo bem? Tudo em ordem? Francisco Lavor, aqui do canal Tio Pratinha, hoje para a gente conversar aí sobre 3 ativos muito descontados, bons ativos de setores diferentes. A gente está falando de fundo imobiliário, tá certo? 3 fundos imobiliários de setores diferentes, fundos diversificados, que não tem uma concentração muito grande, fundos descontados, que estão abaixo de R$ 7,00, tá? Portanto, você pode começar com pouco. A Bolsa de Valores hoje tem uma gama de produtos aí, né, que você pode investir a partir de R$ 7,00, R$ 8,00, R$ 10,00, tá? Você consegue já começar a investir. O importante é dar o primeiro passo. Acredite, mesmo que você comece aí com R$ 50,00, só tem R$ 50,00, sobrou só R$ 50,00. Olha, sobrar já é uma vantagem, porque normalmente não sobra, né? Dinheiro não foi feito para sobrar. Você tem que destinar, tem que ter foco, destinar o teu dinheiro aí, fazer com que ele feche a conta aí no final do mês, e sempre tirando, né, uma parcelazinha aí para você investir, seja R$50, R$100, o importante é você começar. Começa com pouco. É até interessante começar com pouco, porque você está começando e está aprendendo ainda. Então você não vai aí correr o risco de perder um grande capital, tá? Não espere ter muito dinheiro para começar. Comece com 50, com 100, e aí, à medida em que você for tomando conhecimento sobre os ativos de renda variáveis, como que ele remunera o seu investidor, quais são os riscos, aí você começa a aumentar um pouquinho mais os seus aportes. Eu tenho certeza absoluta que uma vez que a gente inicia a nossa trajetória como investidor, vai mudar a nossa mentalidade, vai mudar. Isso aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Muda a nossa mentalidade em relação aos gastos com dinheiro. Então, faça isso, comece a investir. Só tem R$20, já abriu a tua continha na corretora? Não, abre uma conta na corretora. Tem 20, tem 30, tem R$50 para começar? Começa. Esses ativos que eu vou mostrar aqui são a prova disso, custando menos de R$7, e você consegue, e você recebe todos os meses aí dividendo na tua conta. Ele paga mais de 15% ao ano, dá mais de 1,2% ao mês, e isso livre de imposto de renda, por enquanto. O primeiro dos fundos aqui é o VGHF11, tá? Um dos maiores fundos aí da Bolsa de Valores, um dos maiores fundos de papel, um fundo que tem um número expressivo aí de investidores que acreditam, que gostam desse fundo. Ele está sendo negociado aí a 6,87, nunca esteve tão descontado. Aliás, os fundos imobiliários em geral estão muito descontados. Esse é o momento da gente fazer bons investimentos em fundo imobiliário, em bons fundos, tá? E esse daqui custa menos de R$7 atualmente, está pagando aí 15,5% de dividendo, tá certo? Mais de 1,2% ao mês de dividendo, isso livre de imposto de renda. Olha o desconto, 19%, P sobre VP 0,81, é um desconto de basicamente 20% aí. Liquidez média diária excelente, acima de 3 milhões, 3 milhões e 200, e uma desvalorização aí de 16,5%. Muitos fundos imobiliários baratos nesse momento. Esse é o momento de fazer uma bela carteira de fundos imobiliários, tá certo? Porque eles são muito descontados, Selic está alta. À medida em que os juros começarem a estabilizar lá na frente e cair também um pouquinho, é possível que caia, né? Mas claro que por enquanto ela está em ascendência, está crescendo a taxa de juros. Provavelmente no próxima reunião aí do Copom vai aumentar mais um pouquinho a taxa de juros, e os fundos imobiliários vão continuar aí com esse desconto por um tempo aí. Mais à frente, quando você já tiver com uma carteira bem robusta aí de fundos imobiliários, diversificado, bons fundos imobiliários da carteira, a taxa de juros estabiliza, começa a descer a taxa de juros, começa a cair a taxa Selic aí, e certamente os fundos vão se valorizar. Com isso você ganha na valorização do fundo, né, que vai valorizar. Normalmente é puxar o P sobre o VP para próximo de 1 ali, que é como eles trabalham. Então vai dar uma valorização aí na casa de 15%, 20%, a depender do fundo que você compre, com o desconto que você consiga comprar. E aí o teu dividend yield vai estar aí hoje na casa dos 15%, pode aumentar em relação ao preço do fundo, ainda pode ser maior esse dividendo lá na frente. Você ganha na valorização, ganha no dividendo, até porque você vai reinvestindo os seus dividendos, e isso faz toda a diferença.
Ele é um fundo, conforme eu falei, ó, do tipo de papel. Claro que não há que você falar em vacância, até porque não tem imóveis, né? Ele tem créditos ali, ele compra crédito. Tem mais de 164 milhões de cota e mais de 404 mil cotistas. Então você está vendo que tem um número muito grande de cotistas que acreditam nesse fundo. Ele é um fundo com valor patrimonial de 1 bilhão e 400, então é um fundo bem robusto aí. Valor patrimonial da cota é de R$ 8,50 e hoje, como você viu, ele está custando R$ 6,80. Então está muito descontado aí, 20% de desconto, e todo mês aí vai estar pagando aí por mês 9 centavos. O último rendimento aí foi de 9 centavos. Tem pagado 9 centavos constantemente. Então está dando aí mais de 1% ao mês. Para ser mais exato aqui, ó, 1,3% ao mês. Isso é excelente, sem desconto de imposto de renda. Não temos desconto de imposto de renda em fundo imobiliário até o momento. A tendência é que não haja, né? Embora tivesse aí uma intenção do governo taxar os fundos imobiliários, mas tudo se encaminha para que não haja esse desconto de imposto de renda sobre os fundos imobiliários. E um yield aí, como a gente viu aí no último ano, né, nos últimos 12 meses aí, de R$ 1,07, ó. R$ 1,07, um fundo que custa aí menos de R$ 7,00, remunerando com mais de R$ 1,00, isso é mais de 15% aí de yield ao ano. Muito bom, excelente dividendo, sem dúvida alguma. E nesse fundo aqui, para você ver aquele efeito bola de neve, ou seja, com os dividendos das cotas do teu fundo, né, você comprar uma outra cota que custa hoje R$ 6,87, você precisaria de 76 cotas. 76 cotas desse fundo dá aí R$ 522. Então, com R$ 522, você já poderia deixar o próprio fundo aí gerando o efeito bola de neve, ou seja, o dividendo dele reinveste nele, e aí cada mês você vai ter pelo menos uma cota a mais desse fundo, e isso vai transformar aí os teus ganhos aí exponencialmente ao longo do tempo. Fundo de número 2, Rura 11, um fundo excelente aí também, administrado aí pelo Itaú, né? Está custando aí R$ 6,92 e dividendo aí acima de 15%, 15,69%, um baita desconto aqui de 32% e uma liquidez média diária acima dos 2 milhões, 2 milhões e 800. Desvalorização aí dos últimos 12 meses de 20%, mais um que está te dando aí também uma bela oportunidade de entrada. Só lembrando que eu não trago recomendação de investimento, tá? Eu estou apresentando aqui 3 fundos que eu considero excelentes, de setores diferentes, tá? A gente viu o primeiro ali que era de papel, esse aqui é um Fiagro, dá para a gente ver aqui, ó, o Rura 11 é um Fiagro, tá certo? E que estão bem descontados, que eu considero, na minha opinião, aqui são bons investimentos. Mas isso é você quem tem que decidir qual fundo você quer colocar na tua carteira, tá certo? Tem diversos bons fundos aí. E, aliás, vai me contando aí qual fundo é Fiagro, de papel e de tijolo, que é o próximo que eu vou mostrar aqui. Qual deles você tem na tua carteira? Qual você considera aí um excelente fundo em cada setor, tá certo? Este é mais um fundo aí com valor patrimonial bilionário, 1,62 bilhão, 160 milhões de cota, e o número de cotistas você vê que é praticamente aí 5 vezes menos do que o fundo VGHF, né? É um fundo aí com 87 mil cotistas. Também é um número considerável, um número bom de cotistas, e o valor patrimonial dele aqui de R$10 e está custando, como a gente viu, menos de R$7, portanto um desconto aí de 32%. E ele distribuiu aí 7 centavos nos últimos meses aí, 7 centavos por cota. Você consegue observar aqui que dá mais de 1% ao mês, tá certo? Então mais de 1% livre de imposto de renda, bem tranquilo. E acima de 15% ao ano. Você vê que ele distribuiu R$1,09 ao ano, tá certo? O dividendo dele deu uma quedazinha, fez uma correção aí, já teve pagando 9 centavos, hoje está pagando 7 centavos, mas não deixa de ser um bom fundo. Teve uma desvalorização aí expressiva, mas ao meu ver está dando oportunidade de investimentos. E para a gente finalizar, como terceira opção, nós temos o VIUR.
Vinci Imóveis Urbano, esse aqui é um fundo de tijolo, né, de lajes urbanas ali, de imóveis urbanos, é o mais baratinho de todos eles, ó, custando aí R$ 5,24 e um dividendo aí para fundo de tijolos excelente, de 15%, é um excelente dividendo, e o descontão aqui, ó, 41% de desconto. Esse aqui tem uma liquidez média diária menor, tá certo? R$ 180 mil de liquidez média diária e oferece aqui, teve aqui na verdade uma desvalorização de mais de 25%. Ele é classificado aqui como um fundo misto, né? Ele tem uma vacância aí de 3%, portanto uma vacância considerável, considerada baixa aqui, 3%. Número de cotas emitidas, 27 milhões de cotas emitidas. Tem mais de 47 mil cotistas, é o que tem menos cotista dos três que eu trouxe aqui. Ele é um fundo considerado aí por alguns investidores de médio risco. Por quê? Porque os imóveis dele estão mais ou menos concentrados em um mesmo grupo de locatário, entendeu? A gente vai ver que o grupo Anima, por exemplo, tem ali quase 50%, responsável quase 50% dos aluguéis do fundo. Então, quando o fundo de tijolo, fundo de tipo tijolo, né, lajes corporativas ou galpão, ele tem uma concentração muito grande em cima de um único locatário, há um risco nesse fundo, porque se aquele locatário deixa aquele imóvel, vai ficar por um tempo o imóvel vago. Claro que bons imóveis dificilmente ficam vagos, são sempre, quando fica vago também são alugados rapidamente, tá certo? Tá, então um fundo bem interessante aí para ter uma diversificaçãozinha na carteira. Não precisa concentrar um grande valor nele, mas é legal você ter um fundo de R$ 5,00 te pagando aí 7 centavos. Isso dá um bom dividendo mensal, um bom yield aí ao longo do ano, mais de 15%. É um fundo com 238 milhões, então um fundo também menor do que os outros, né? A gente percebe que ele é um fundo um pouco menor do que os outros, em valor também, valor de patrimônio aí, mas é um fundo bem descontado aí, que pode valer a pena você colocar algum do teu capital aqui. Não há variação em termos de dividendo. Um mês pagou 7, no outro vai pagar 3, não. Você vê que é um dividendo bem regular. Tem se mantido pagando sempre os 7 centavos. Datacom no último pregão do mês e no dia 14, 15 ali, nos pregão ali do meio do mês ali, ele faz o depósito aí na tua conta. E esse é também aquele fundo que você precisa investir menos para ter o efeito bola de neve aí na tua carteirinha aí, ó. R$ 408 aqui de investimento, você pegando ele aí a 5,24, recebendo 5 centavos por mês, 7 centavos por mês, 7 centavos por cota, não por mês, vai depender do número de cota que você tem. Você precisa de apenas 78 cotas desse fundo aqui. Então, investimento modesto de R$ 400, você já vê os dividendos dele sendo suficiente para realimentar o fundo. Então, é muito interessante isso aqui, tá certo? Eu já tenho aí o efeito bola de neve desse fundo na minha carteira, já tenho ali um pouco mais de 500 cotas, então já consigo fazer aí com o dividendo dele aí, já consigo comprar mais de 5 cotas do próprio fundo. Então, isso é bem legal, você ver que o próprio fundo está se realimentando e o teu dividendo mensal, obrigatoriamente, né, se mantendo aí nos 7 centavos, o dividendo a cada mês já é maior. Então isso é bem interessante. O fundo tem uma lista aí de 7 imóveis, tá certo? 7 imóveis, 3 localizados em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul, tem um localizado aqui no Rio de Janeiro e um localizado no Maranhão. E aqui está a concentração a que me referi, né? Você pode observar que esse de azul aqui, ó, 52% pertencente aí são os imóveis, né? Sob responsabilidade aí do Grupo Anima. São grupos de educação, a maioria aqui é educação. O Grupo Anima, 52%, Faculdade de Campinas, 20%, Grupo Cogna, 18%. Então, só em educação aqui você vê 70%, 90%. E aí vem o Le Biscuit, não sei se é assim que fala, Americanas também, tem a DASA também, então tem outras participações menores aí também neste fundo. E aí nós temos aqui, ó, o tipo de contrato, 21% contrato típico, né?
e 79% contrato atípico, seria aquele contrato de longo prazo e contrato em que há uma obrigatoriedade do locatário pagar o aluguel, ainda que entregue o imóvel antecipadamente, antes do final do contrato. Segmento de atuação, a gente consegue ver aqui, ó, que quase 90% é educação, segmento de educação, esse azul aqui. Então, um segmento muito mais difícil de quebrar do que, por exemplo, varejo, né? Pequeno varejo, claro. Saúde, 0,5% apenas, e varejo nós temos aí 10%. Então, a maior concentração está no grupo de saúde aqui. E a distribuição por estado, conforme a gente viu, Rio Grande do Sul 52%, São Paulo quase 40%, 37%, Maranhão 9% e Rio de Janeiro uma pequena participação ali, se eu não me engano, das Americanas, com 1% aí deste fundo. É isso, galera, que eu tinha para o vídeo de hoje. Queria apresentar aqui para vocês 3 fundos diferentes, setores diferentes, bom preço, desconto legal e também que traga bons dividendos. Tenho 2 dele na carteira, não tenho Rura 11 por enquanto, tá? Por enquanto eu não tenho Fiagro na minha carteira. Eu comecei a investir em fundos imobiliários ali em abril, já trouxe aqui no canal, abril do ano passado, então não tenho nenhum ano investindo em fundo imobiliário. E ainda não tenho nenhum Fiagro na minha carteira, mas já tenho o VGHF11 e o Viur, né? São os dos 3 que eu trouxe, 2 eu tenho na minha carteira. Mas você tem fundo imobiliário, investe em fundo imobiliário, qual desses aqui faz parte da sua carteira ou qual é o queridinho aí da sua carteira? Deixa o seu comentário aí, obrigado por ter assistido até aqui, bom dia bom e ótimos investimentos.